E aí, então, Rodrigo, a gente vem para o momento onde a gente tem, tem a introdução de Abraão na história, de Abrão, né, nesse caso. Você acha que é coincidência Abrão ter sido colocado no mesmo capítulo com o convite de quem vai espalhar, né, as nações pela terra, né, originar as nações pela terra, e a Torre de Babel? Tem uma ironia nisso? Não, tem uma ironia e um propósito. Deus colocou de propósito. Porque a ordem inicial é: cresçam, multipliquem e encham a terra. Vocês têm que encher a terra. O pessoal queria ficar preso ali para poder ter a glória própria. Deus obrigou que eles se espalhassem. Só que temos dois extremos a serem evitados: unir demais para dar muito poder na mão de pouco, ou espalhar demais, de modo a perder a unidade dos povos. E o que pode garantir essa unidade num mundo espalhado? Família. A família, a mensagem messiânica. Mas para isso tem que ter uma origem. Por isso que Deus escolhe desses povos Abraão. Lembra que eu falei da pessoa especial? Escolhe o Abraão e fala assim: Abraão, vem cá. Eu tenho um chamado para você. Eu não quero que você seja exclusivista, nem xenófobo, nem tenha xenofobia, mas eu quero que você garanta a linhagem do Messias. Para que todo mundo olhe a sua família como referência e os seus descendentes. E será para os seus descendentes que eu vou dar um livro chamado Bíblia Sagrada. É para os seus descendentes que eu vou trazer um homem chamado Jesus de Nazaré. É através de você que eu abençoarei todos os povos do mundo. Você vai cumprir aquilo que eu poderia ter feito através de Babel, se eles tivessem um caráter diferente do que eles tiveram. Vamos pensar nesse contexto aqui, cara. Abrão acreditava em vários deuses. Abrão vivia num lugar pecaminoso, digamos assim, na Nova York da época. E mesmo assim, Abrão é chamado para liderar todo esse movimento. Por que Deus faz isso? Por que Deus não chama aqueles que... Um cara certinho ali assim, e tal, você né? pensa hoje, tem a pessoa que vai na igreja, a pessoa que ora, a pessoa que estuda, a pessoa que tem fé, a pessoa que não peca e tal. Aí você tem aquele que é todo cagado, faz tudo errado, rouba, estupra, mata, sei lá o quê. E aí Deus pega esse. Por que não pega esse? Assim, por que Abraão foi chamado ao invés de outra pessoa, talvez mais alinhada com o propósito? Eu vou colocar uma comparação politicamente incorreta, porém didática. Vou arriscar. Se alguém escrever agora a biografia de Silvio Santos e a biografia da Paris Hilton, qual das duas você tem interesse em ler? Independente de ser brasileiro. Putz, Vocês cara. trabalham com negócios. Eu queria ver o Silvio Santos. É que eu não sei se é pra ser sincero ou se é pra eu ir no seu exemplo. Não, eu escolhi o Silvio Eu Santos. também escrevi Claro. o Silvio Santos. Ah, bom, então estamos Mas alinhados. tá certo. Aham. Mas por quê? Muito bom. Um camarada que começou do zero, empreendedor, que tem o que ensinar. A Paris Hilton é mais rica que o Silvio Santos, mas ela só herdou. Não fez nada. Se o Grupo Primo agora lançasse aí um programa, uma pós-graduação de empreendedorismo, quem se chamaria para ser professor? Paris Hilton ou Silvio Santos? Silvio Santos. Claro, mas os dois são ricos. A Paris Hilton é mais rica do que ele. Ou seja, não adianta a pessoa ter um chamado, mas não ter um histórico. Às vezes é o histórico que te dá autoridade. Nada contra aquelas pessoas que tiveram o privilégio de nascer em berço esplêndido. Porém, mesmo estas têm que procurar um histórico de vida, de superação. Você entendeu? Eu dei o exemplo da Paris Hilton, mas assim... Sem desmerecer. Sem desmerecer. Sim. Mesmo que você nasceu em berço esplêndido, você tem que ter um histórico. Você tem que ter algo que mostre evolução de vida, desenvolvimento, empreendedorismo de vida. É que quando você fala de histórico também, eu penso também, o cara que sofreu mal, fez o mal, ele sabe como que o mal é mal. Então ele vai saber identificar o mal e vai saber como não fazer mal. O cara que nunca viu o mal, ele não vai saber se ele tá fazendo mal ou bem, entendeu? Não, e assim, até, se a gente for lá para a parábola do filho pródigo, né? No desfecho dela, você tem um filho que errou, digamos assim, voltou, ou seja, se arrependeu. E o outro não, digamos assim. O outro, entre aspas, nunca passou por isso. Ele até se sente injustiçado ali, Exatamente. né? E se eu não me engano, tem algum versículo que fala sobre quem errou e se arrependeu. Eu acho que é mais difícil isso acontecer, não é? Exatamente. Do que nunca ter errado, não é? Ele veio por 1000 que se perderam, né? Do que...
Agora, o ponto que a gente tem que levar em consideração é esse. Eu tenho que olhar para a minha história passada e falar assim, qual foi o meu desenvolvimento? Em alguma coisa eu tenho que ter mostrado desenvolvimento. E Abraão desenvolveu, ele cresceu, ele empreendeu. Você sabe da história de Siddhartha Gautama, Buda? Conta a história que o Buda era um menino que nasceu num castelo com tudo de bom e do melhor. Sim, Né? sim. Eu não sei até que ponto há uma veracidade disso ou não, que é lendário, mas que o Buda, ele tirava o Siddhartha Gautama, na época, ele tirava uma colherada do prato, já tinha um empregado para colocar outra colherada no prato, para que ele nunca tivesse a sensação do que é um prato vazio. O Nossa. pai queria que o menino não visse nenhum sofrimento, não passasse por nada. Até o dia que Buda foge do palácio, porque ele não aguentava aquela vida de tudo tranquilo, ele nunca trocava a mesma roupa, sempre era uma roupa nova, tudo novo. Até um dia que ele foge do palácio e começa a ter a realidade com o mundo outside, né? E ali ele vê, a pessoa ajuda, vê a miséria, aí que ele se torna o grande Buda, o iluminado. Com Abraão é mais ou menos isso. Deus precisava de alguém que amassasse o barro, sofresse, e também que cometesse os seus erros, como a gente vai ver que Abraão cometeu. Porque se Abraão fosse certinho demais, a Bíblia seria como a biografia da Paris Hilton. Eu não teria o menor interesse de lê-la, e se fosse ler, eu não me identificaria com nenhuma vírgula.